Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. E o Jason acho que ficou triste. Eu fiquei triste com ele. Por quê? Mas eu acho que você cometeu uma gafe ali. Qual do quê? Porque você falou que... Fernando Sardinha comentou sobre o vídeo que o Jason fez sobre ele, Gorgonoide fez observação e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Cara, eu vou ter que falar uma coisa Fala aqui. aí, Não vai Sardinha, ter querido. como. Lá vem. Meu velho, eu fiquei sem entender, né? Óbvio que fiquei sem entender. Jason. O Jason. Sobrou pro Jason. O Jason fez um vídeo, velho. Porque ele achou que eu tava falando dele e achou que eu tava falando do Carlos Analista. O Carlos é um querido. O Jason, eu só faço coisas boas, os falo coisas boas. especialistas de sofá, Nunca eles falei já nada tão disso. experientes. Mas enfim, cara, eu só queria... Eles já estão experientes. Aproveito ao vivo. Oi. Aproveito ao vivo. Eu não tava falando de ninguém ali. É só porque eu sou árbitro e a gente não gosta quando vê alguma Não, coisa é errada. que a gente é um pouco... O é próprio Pinduca falou agora pra mim É. sobre o Mike e tudo mais. Não é a questão, eu não estou falando sobre arbitragem. Quando eu falo que eu sou árbitro, é porque um velho não pode andar com um currículo na testa. Nossa. É só isso. Mas eu não estou menosprezando quem analisa Quem não vídeos. é. Todo mundo tem direito à opinião. E quando eu vou falar de uma arbitragem do Olímpia, por exemplo, para nós ficou muito claro. Não tinha como o Mike ganhar. Eu só queria expressar isso num vídeo. E óbvio que às vezes, quando a gente fala alguma coisa, a pessoa capta e fala, aquilo lá foi pra mim. Cada um entende Se como você quer. abrir, mais uma coisa, se você abrir no dicionário, condicionamento não é definição. Condicionamento é outra coisa. Exatamente. Só que, até eu falo condicionamento. Por quê? Porque é uma sigla que nós estamos É uma usando. gíria de bodybuilder. É isso, Não é só a isso que eu palavra quis ao pé da dizer. letra. E o Jason acho que ficou triste. Eu fiquei triste com ele. Por quê? Porque ele falou bem coisas bacanas de mim e tudo mais, mas é impressionante, né? A galera vem me hatear. E eu não fiz nada, eu só fiz um vídeo dizendo que eu não concordo com aquilo ali. E quando eu falo sobre um Ramon, por exemplo, ser treinado por alguém, gente, eu só falei do Maurício Bueno. Não é que quando eu falo assim... Eu falei isso também, que o não é Maurício isso. Bueno, ele é um excelente Não é, Gu, excelente eu coach de poses, cara. Eu não sou disso. Acho que o Gorgonoide já sabe melhor que ninguém. Eu quero unir as pessoas. Tô emocionado aqui com o Pinduca. Eu quero só unir as pessoas. Eu não tô falando mal de ninguém. Nunca faço isso na minha vida. Problemas Entende? e Enfim, é isso. desentendimentos a gente sempre vai ter, porque é relacionamento humano. Não é minha cara. Mas Não é minha cara. Tem que ter Simples. humildade de voltar atrás, pedir desculpa e resolver as arestas. E aí, pior de tudo é que as pessoas pensam que eu tô. Aí o Carlos. Não. Aí mandei um áudio pro Carlos. Carlos, não tem nada a ver com você, velho. Né? É que um porque canal às de vezes- corte porque mandou. Às vezes também você tá falando pro público em geral que tá dando um monte de palpite, não necessariamente para as pessoas que fazem isso profissionalmente, que é com Gorgo, canais e tudo seja mais. sincero, velho. Você acha que eu fiz alguma coisa direcionada pra alguém? Eu acho que não. Eu também acho Você que me não. conhece, velho. Eu acho Pinduca, que não. diz aí. Mas eu acho que você Hugo. cometeu uma gafe ali. Qual Do foi? quê? Porque você falou que... Qual foi? Vou falar a mesma coisa que eu falei ontem com o Rodolfo Maris. Que foi o seguinte. Ficou engraçado na frase. Você falou assim, eu sou árbitro. E tal, eu conheço e tal. Aí quando o pessoal falou assim, lembrei. mas teve um árbitro Que foi que burro. deu Pro Summerfield. pro Summerfield. Pro Summerfield. Então ele tá cego. Você chamou ele de burro. O que eu falei. Aí você falou É. que não foi só ele, Eu foram mais entendo. dois. Não, eu entendo. O que eu tô- Mas assim, dois. ficou engraçado. Eu sei, Ficou engraçado. eu Você sei. acabou de falar, eu sou árbitro. Aí, pô, eu sou árbitro, eu entendo. Mas eu não Aí tava- o árbitro do Olímpia é burro. Mas posso te falar? Tem Não é árbitro isso. burro, sim. A minha opinião. Tem árbitro Sabe a minha burro, opinião? O que sim. eu tô falando? Eu tô falando o seguinte: se eu tivesse lá, eu poderia estar fazendo alguma cagada também. Sim. E outra coisa É só isso, interessante, entendeu? Né, aquela parada, que se são 9 árbitros, 3 deram o título pro Sim. pro É, porque Summerfield, dois, e né? 6 deram Isso pro que segundo. você falou foi perfeito. Por que você entende isso? Porque ele ficou com 6 pontos. Quando, sim. quando, quando o Matemática atleta fica pura. com... Se ele recebe primeiro de todo mundo, é 5. Se ele ficou com 6 pontos, que é um, deu segundo para ele. Então, se um deu segundo para ele, deu primeiro para o outro. Exato. Dos 5. Ou seja, na verdade, o resultado final foi 6-3. Exatamente, dos É. 5. Então, você foi perfeito nessa colocação que você fez. Ou seja, 3 Perfeito. Eu tô falando assim, gente... 3 de 9 na- é 30%. Sim. Mais de 30, é 33,3. Na minha opinião, o Chris Bumstead estava incrível.
Óbvio que ele estava incrível, ele foi o campeão. Pra mim, na melhor forma. 30% falou que não. Só que, pra mim, em relação ao ano passado, ele chegou, tipo assim, meio que igual. Os E o caras Mike evoluiu muito. chegou Não, cruzando todo foi o que eu mundo. falei aqui hoje. O Mike, na história dos passou de 6 anos quinto pra segundo. na história dos 6 anos do Ciban, foi o único atleta que recebeu essas 3 notas Com exceção de do campeão. Brown Anser, porque quando o Ciban ganhou a primeira vez foi 3-2. 3 a Ou seja, 2. foi 5-4. É. Mas também é o primeiro campeonato e foi É, contestável, foi criticado na e época foi que tinha quando- dorsal. Quando ele era E bem aí depois pequeno. ele falou assim, eu lembro dessa declaração do Sebum que ele tomou hate na época. O Sebum falou assim, eu vim com meu 80%. Aí todo mundo falou, tipo, esse cara se acha demais. Tipo, mas assim? ele tava sendo Ele verdadeiro. foi Né? campeão com 80%, aí o que aconteceu? Ele voltou no outro ano com a dorsal triplicada. Aí Verdade, o pessoal, verdade. Aí calou a boca Verdade. de todo mundo. Foi a lesão. Aí foi unânime. É isso aí. Que bom. Fernando Sardinha, empresário, treinador de musculação, árbitro de fisiculturismo, talvez o fisiculturista mais longevo da história do Brasil, com o maior número de títulos, ofereceu ajuda abertamente para o Ramon de novo. E de quebra, ele resolveu esculhambar os comentaristas de internet, velho. Estamos aqui na sala para mais um videozinho super demais e dessa vez vamos dar uma olhada aqui nas opiniões, no mínimo, fortes do Sardinha, cara. Ele tá sem dó nem piedade, cara. Ele tá mandando aí o que vem na cabeça, fez o react dele aí sobre a competição do Ramon, mas sobrou pra todo mundo, cara. Será que sobrou até pro especialista do sofá? Vamos dar uma olhada aqui. Então vai, Sardinha. Preciso tomar cuidado com o que eu vou falar, para não entrar como petulante, mas eu já me ofereci 1 milhão de vezes para ajudar. Eu tenho um quê para tentar ajudar todo mundo, todos os meus amigos, eu mando mensagem para todo mundo. O cara perdeu, eu mando mensagem para ele, dizendo para ele que eu também já perdi muitas vezes na vida, que eu já ganhei, que eu já recuperei, que eu perdi, depois daquele mesmo campeonato eu fui campeão e tudo mais. Então, eu sempre estou dando uma atenção para todo mundo. Mas eu já me ofereci 1 milhão de vezes para ajudar, não só o Ramon, como outros atletas que estão continuamente fazendo o mesmo erro em poses que está prejudicando demais as classificações. Falei, tem nosso vídeo e tudo mais. Ó, ele tá colocando um negócio das poses, né, velho? Que realmente não tem muito o que discutir. O Ramon falhou nas poses e é inconstante, é um fato. Eu tava observando aí na competição novamente. Quando ele retornou nas finais, ele estava posando parecido com o 23. Ou seja, ele se lembrou como é que faz, né? Na verdade, ele deve ter sido orientado ali, ou deve ter se dado conta, não sei, que a pose de 23 tinha sido melhor e começou a fazer ela. Existem vários takes que eu poderia pegar aqui dele posando muito parecido com o 23 agora nas finais de 24, só que não adianta mais. Não adianta, é nas prévias, cara. Ou tem que fazer tudo nas prévias. As finais é um negócio ali, ó, só se estiver na disputa muito acirrada ali pelo título. Você tá em quarto, meu amigo, agora já era. Aí o barco já foi e tal. Então o Sardinha disse que já se ofereceu diversas vezes para ajudar o Ramon na parte de poses. E diversas pessoas já fizeram isso. Mas até aqui tá tudo bem, né? Ele vai começar ainda. Vai, Sardinha. O que acontece? Sempre tem um canal de corte que vai lá e dá atenção, fala que uma pessoa que analisa vídeo ou outra pessoa que analisa vídeo que deve ensinar o Ramon a posar, cara. Meus Eu acho que eles estão falando do senhor Carlos, hein? amigos da Old School, eles escutam um negócio desse e falam, não, é o poste mijando no cachorro, né? Eu não quero desprestigiar ninguém, tá bom, gente? Mas é mais pura verdade. Nós estamos falando de ajudar um atleta profissional que é do maior campeonato do mundo. Pra que ele vai contratar o Aceto? Porque é o técnico campeão que já foi atleta, que já foi 1 milhão de coisas junto. Então ele vai lá e ajuda. O fato dele ter sido atleta, na verdade, é pouco impactante. O que importa é o currículo dele enquanto coach, né? Que é isso que ele esfregou lá no Renato, lembram disso? Eu nunca falando, eu fui atleta. Óbvio, ele ter sido atleta certamente ajudou nisso, né? E eu acredito que é isso que o Sardinha tá querendo dizer, né? Que isso dá bagagem pro cara, dá mesmo. Isso é verdade. Mas o Ramon contratou o cara pelos resultados dele como coach, não como atleta, né? Vai. E não é Aceto, é todo mundo. Você pega lá o Sibani, foi pegar quem? Ele pegou o Ian. O Ian, que é o cunhado dele, é campeão.
Ganhava todo mundo, ganhou de um monte de brasileiro, ganhou de um monte, vários campeonatos show. Mas teoricamente não é o Siban que escolheu o Yain Valer. Foi o Yain que convenceu o Siban, né? Foi aquele negócio do cara que descobre o menino com prodígio, fala, não, você tem potencial, vamos lá, eu te ajudo. Na verdade, aí foi invertido, né? O Yain que escolheu o Siban e não o contrário, mas acabou dando super certo, né? Porque, tipo, o Yain, ele tinha experiência suficiente para usar o cupom Jason, né? Que é o melhor da maromba disparado. Quem manja usa ele mesmo, né? No Oficial Pharma lá para os manipulados. O melhor custo-benefício do Brasil, a Growth Suplementos, com suplementos de melhor custo-benefício do Brasil. A Alpha Co, que também entrega as roupas com melhor custo-benefício do Brasil. E a loja Maromba para os produtos importados, que eu garanto a procedência. O cupom Jason te dá desconto em todas as lojas. Aproveitem, os links estão na descrição. Vai, Sardinha. Chamar um monte de falar. Foi lá e ganhou. O Urs, o técnico dele, agora fugiu da cabeça. Enfim. Stefan. Ele me julgou no campeonato Mr. Universe. O que eu tô falando pra vocês? Tô falando pra vocês, gente, vocês estão doidos? Vocês enlouqueceram? Para ajudar um atleta desse nível, tem que ser um especialista em pose. Vai lá procurar o Maurício Bueno. Fala pro Maurício Bueno, Maurício, explica pra mim, por que eu tenho que fazer essa pose? Pega um cara que só vive disso, só faz isso da vida, e pega um árbitro junto. Árbitro. Precisa ter curso para saber o que tá falando. Não é. Eu discordo sobre precisar de ter curso para saber o que tá falando, mas eu concordo com o que o Sardinha falou aqui no sentido de procure um árbitro para poder martelar sua pose, mas não pode ser qualquer árbitro. Tem que ser os caras da Olímpia. E aí não tem como você pegar eles pro dia a dia, tá? Os únicos árbitros que eu faria se eu fosse o Ramon seria Tyler Manion e Steve Weinberger. De preferência, só o Steve Weinberger mesmo. Então, eu pegaria dicas de pose só com esse cara, velho. Se fosse eu, tá? Na minha opinião, essa é a solução para as poses do Ramon. Vai lá na academia do Steve Weinberger, chama ele de canto, faz a rotina de poses completa e fala, Steve, qual que é a melhor pose, melhor maneira de executar cada uma das poses? Você filma isso para poder depois lembrar mínimo dos detalhes sobre o que ele orientar e você vai fazer exatamente o que o Steve Weinberg, árbitro central do Mr. Olímpia, disse. E pronto, acabou, entendeu? Acho que talvez nem precisasse do especialista em poses para isso. Se você pega só a opinião do árbitro, talvez seja o suficiente. Mas se você não está conseguindo executar o que o árbitro pediu, aí sim, pega um cara ali para ajudar em poses, e aí o ideal seria um cara que só faz isso mesmo, igual o Sardinha disse. Independente de currículo, ao meu ver. O negócio é o profissional que faz isso, é o profissional da área, ele ganha a vida fazendo isso. Isso sim é relevante, tá? Para você saber que alguém é bom, você olha lá, aquela pessoa ali ganha a vida fazendo isso, e ela tem uma vida muito boa, né? Tá ganhando muito bem por fazer isso, é sinal que essa pessoa é muito boa. O currículo pouco importa, o curso, não sei o que mais, isso aí não interessa. Interessa é resultado, tranquilo? Pelo menos na minha opinião, tá? Então assim, o diagnóstico do Sardinha aqui é interessante, vai, vamos lá, vai Sardinha. Não é sair falando, isso aqui é a definição, falando sobre condição, não existe condição para começar. A gente fala condição, todo mundo tá falando, você entra na onda, mas não é condição. Condição do quê? Condição de definição, condição de volume, condição de proporção? Não, é definição, é só definição, você cura. Enfim, um monte de termo errado e tudo mais. Condicionado. Seu condicionamento. Conditioning. Ih, rapaz, será que essa é pra mim? Porque eu venho definindo condição há algum tempo, desde que disseram que eu não sabia o que era isso, né? E a condição do quê? Bom, é condição do físico, condicionamento físico, relativo a aspecto, né? E aí, nesse caso, eu discordo do Sardinha, não é secura. É condicionamento tal qual dizem os árbitros do Mr. Olímpia, que é em quem eu me baseio. Aí foi mal, né? Eu me baseio totalmente em descrições dadas por árbitros do Mr. Olímpia. Então eu vejo pessoas como Steve Weinberger, Tyler Manion, Tamer Alguinde, os três principais que eu costumo ver descrevendo aí sobre regras, a descrição dos critérios. Então foi mal, eu vou me basear nesses caras, porque afinal de contas eles que decidem quem vai ganhar, cara, principalmente no Olímpia. Então acho que todo mundo tem todo o direito de discordar plenamente, fisiculturismo é subjetivo, mas eu vou me basear em quem decide o resultado máximo. É isso, vai Sardinha. Aí os caras falam, vamos lá, vai ter aula. Tal cara falou pra você que você tem que posar assim, assim, assado. Bom, enfim. Vou te falar que dá uma agonia, viu, cara? Dá uma agonia. Mas vai continuar, né? Vai continuar fazendo cagada, vai continuar
tendo uma linha do esforço e tudo mais. Na verdade, a gente não sabe quem o Ramon segue, né? Quem é que ele escuta para executar as poses dele? Isso é uma pergunta meio sem resposta. Ele disse que ia seguir uma linha de raciocínio dessa vez contundente, né? Parar de ouvir várias pessoas, ouvir apenas uma. E a gente não sabe quem é, no final das contas, né? Tipo, o Sardinha tá elencando aí sobre os comentaristas, o que o público fala. É verdade. O público diz uma coisa, outros comentaristas dizem outra coisa. Os old school, que o Sardinha faz parte, dizem mais uma coisa. Então, assim, eu falei a minha opinião. Se eu pegava dica só com o Steve Weinberg, aí acabou. Né? Aí o Sardinha já deu uma opinião um pouco diferente. E o Ramon, o que ele faz, velho? Só ele sabe, porque ele não disse. Ele não falou quem é que ele segue. Vai. Só para explicar, quem é árbitro sabe disso muito facilmente. Por quê? Porque isso a gente aprende no curso de árbitro. Você não aprende vendo televisão. Você não aprende assistindo o YouTube, tá bom? Mas dá para aprender muita coisa no YouTube vendo os árbitros do Olímpia descrevendo as situações, né? Tem isso aí. Inclusive, esse curso de árbitro que o Sardinha fez é o mesmo que eu li a apostila inteira, né? Eu não fui aprovado porque eu não fiz prova, eu li sozinho, né? Mas eu sei exatamente a que ele se refere. Vai. Então, eles trocaram do lado 2 motivos. O primeiro motivo é porque um dos árbitros estava em dúvida entre o Siban e o Mike. O cara deve ter sei lá, tem catarata, ele tem um astigmatismo, ele tem miopia. Tem termos de comparação? Você não é árbitro nem nada. Tá bom, então vamos lá. Olha isso aqui e olha isso aqui. Você acha que tem termos de comparação? Eu não pediria nem no mesmo confronto. Eu deixaria que tudo tem que ter emoção e tudo mais. Você tem algum propósito? Olha o volume de panturrilha, pronto. Olha o volume de perna, pronto. Olha o volume geral do cara com a mesma cintura, igualzinho a cintura. Não tem termos de comparação. Então esse árbitro que deu o primeiro lugar pro Mike, ele deve estar com algum problema mental, não sei. Ou tá com alguma coisa enrustida ali que a gente não sabe o que é. Na verdade, não foi um árbitro só, foram 3, porque se uma nota está no scorecard, é porque no mínimo 3 árbitros colocaram o Mike como campeão, não é dúvida. Colocou o Mike como campeão, 3 caras diferentes. E aqui o Sardinha está questionando a capacidade de árbitros do Olímpia. E tipo assim, eu acho até que justo, porque é o que eu falei. Fisiculturismo é subjetivo, cara. Pro Sardinha, é muito nítida a vitória de Chris Bumstead. Pra mim também, né? Vocês viram aqui os meus vídeos avaliando e eu falei, Chris Bumstead pra mim ganhou. Existe discussão aí pra ele ter perdido talvez uma pose. Ao meu ver, pelo menos, tá? Existiria discussão pra ele ter perdido uma. O Sardinha diz que ele passou o carro em todas, que ele não perdeu nenhuma. E eu acho que tá legal, tá justo. Dá pra gente justificar isso tranquilamente. Agora, ele estava defendendo, por exemplo, que você precisa ser árbitro para poder opinar aí com embasamento e tal. Só que, ao mesmo tempo, ele está menosprezando árbitros do Olímpia. Então, poxa, e não é um, são 3. Né? Uma pena é que a gente não sabe quais são. Se a gente soubesse quais são, seria melhor. O negócio eu não tenho problema nenhum com essas afirmativas aqui do Sardinha. Né? O meu problema é com esse negócio de ele achar que tem que ser árbitro para ter uma opinião embasada, mas ao mesmo tempo os árbitros do Olímpia que tem opinião diferente dele, ele não gostou. E é natural que não, porque ele é árbitro também, saca? Eu acho que o Sardinha é um cara que entende muito o que ele fez. Quando ele julgou aqui, ele avaliou a competição em si, eu gostei bastante. Achei que ele avaliou de maneiras muito interessantes. A maior parte aqui eu concordo com ele e tal. Eu só não gosto dessa inconsistência quando se trata de pessoas que discordam dele, né, velho? Eu acho isso aí problemático. Mas é um cara da hora, todo mundo que conhece bem o Sardinha fala que ele tem aquele papel reconfortante mesmo, que é o que ele falou no início, né? Quando alguém pede e tal, ele vai lá, manda mensagem, manda áudio, não sei o quê. Então, assim, é um cara muito querido dentro do nosso meio, ainda que eu nunca tenha conversado com ele, tá? Mas eu não tenho problema nenhum com ele, pra falar a verdade. E é isso aí, cara. O que vocês acham? Vocês acham que o Sardinha mandou a real aí, velho? Os comentaristas estão por fora, etc. Ele tem que escutar, é um especialista de pose com um árbitro e tal. O Sardinha mandou. Ou vocês acham também que pode ser dentro da linha do que eu pensei, né? O que eu falei é mais difícil de fazer. Mas vamos ver, né? Dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal. Valeu, um abraço e até mais.